Então vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, lá no livro de Apocalipse, e dar início ao nosso culto. Aí no final do culto não vai embora, aqueles que são membros, favor ficar sem aglomeração, tá? Aguardar um pouquinho, viu que esvaziou assim um cantinho de fila, só para dar a sua assinatura lá, tá? Apocalipse capítulo 1, vamos lá. Aleluias, Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa noite, por estarmos reunidos em Seu nome, Deus. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 a 8, que é uma passagem que eu amo muito, e eu não me canso de meditar nela. Apocalipse 1, do 5 a 8, que diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Olha o que o Senhor te constituiu: reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, aleluias, Ele vem com as nuvens. Olha o movimento que Ele vai fazer nos céus, tamanho o seu poder. E todo olho verá, todos que habitam na terra o verá, até quantos os transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e certamente amém. E ele fala assim: eu sou o Alfa, o primeiro, eu sou o Ômega, o último, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias! Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Com toda a sua força. Ele que era, que é e há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias! Obrigado, Deus! Tu és santo, santo, santo. Obrigada, Jesus, por mais essa noite. Obrigada por nos reunirmos em Teu nome, Senhor. Tu és glorioso, Tu és amável, Tu és grandioso e soberano, Pai. Não há outro Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade em nosso ser, em nosso coração. Tens liberdade, Senhor, em nossa mente, em nossos pensamentos. Tens liberdade, Deus. Em nossas vidas. Tens liberdade, Deus, em meu lar. Tens liberdade, Deus, no meio de nossa família. Tens liberdade, Deus. Tens liberdade. Senhor, faça aquilo que Tu preparastes nessa noite, Jesus. Abre os céus e desce, Deus. Abre os céus, Deus. Desce neste lugar, Espírito Santo. Oh, aleluias. Libera, Senhor, da sua cura, do seu renovo, da sua restauração, Pai. Renova as forças, Jesus. Faça aquilo que está em Teu coração, amado. Em nome de Jesus. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui.
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O perdão do Senhor é completo, igreja. Quando nos achegamos diante dele e clamamos o seu perdão, ele se achega diante de nós. Aleluia! E com o seu amor ele lança todo o nosso pecado nas profundezas do mar, e não se lembra mais, e não nos acusa mais. Jesus é lindo, 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 lindo. Ei, ei, ei. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, ó Deus. O teu perdão é completo. Ei, ei. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua
mude as coisas de lugar. Aleluias! Mude, ó Deus. Obrigada, Jesus. Mude tudo de lugar, Deus, se necessário. Você está disposto que o Senhor venha mudar tudo de lugar, se necessário? Amém? Glória a Deus. Eu falo lá em casa que eu sempre estou disposta. Quero que o Senhor transforme tudo que é necessário. Tudo, arranque tudo que for necessário. Retire literalmente da minha casa o que for necessário, queridos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Queridos, cumprimento todos com a graça e a paz de Jesus. E enquanto você senta, abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, a partir do capítulo 24. Deixa a sua palavra aberta, ou quem tem celular, abre o celular também. Quem não tem celular, cola do coleguinha. Olha lá com o DJ também, coloca lá em cima. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós estamos cumprimentando também os irmãozinhos que estão em casa, né? Nos assistindo por intermédio do vídeo. Que vocês sejam abençoados, que o seu lar seja abençoado, que toda a sua casa seja abençoada. Nós estamos aqui, enquanto nós estamos no templo orando, você está na sua casa orando. Em uma só fé, nós unimos em Cristo Jesus, e nós, mesmo você em casa e nós aqui, nós somos um só em Cristo Jesus. Então, eu agradeço os irmãos que não estão podendo vir, mas estão aí intercedendo e orando e acompanhando os cultos online. Então, seja abençoado na sua casa, é onde que esse vídeo, onde que esse culto chegar, que o Senhor possa colocar a mão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, em nome de Jesus. Amém? E aos que estão aqui na casa de Deus, eu vou sempre falar isso até Jesus me levar. Quero parabenizar cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, tá? Porque dar parabéns em nome de homem é comum, isso é uma coisa mais normal que tem. Mas em nome de Jesus é diferente. Eu estou aqui parabenizando cada pessoa que está sentada aqui, que saiu da sua casa, que saiu de casa, que está aqui, provoca muitas coisas, mexe com muitas coisas, em qualquer área que você pensar, qualquer área. Tem pessoas que podem deixar de vir aqui por causa que não tem dinheiro para pagar um Uber. Tem pessoa que pode deixar de vir aqui porque está passando mal, não está disposto nesse momento. Ou tem pessoa que está deixando de vir aqui porque simplesmente disse, eu não quero ir. Então, tem várias coisas para a pessoa deixar de vir ao culto e não estar no culto. Deixar de vir e não estar é diferente. Então, vocês que estão aqui representando aqueles irmãos e a sociedade, eu sei que são soldados valentes, são pessoas valentes, não é para qualquer um. Hoje, no tempo de hoje, marchar, tomar um banho, vestir uma roupa e falar, vou para a igreja, não é para qualquer um. Não se sinta comum com essa ação. Se sinta um herói, se sinta uma pessoa diferenciada. Porque no meio de tanta tribulação, no meio de tanta loucura nesse mundo, ainda, graças a Deus, que o Espírito Santo ainda tem habitar, ele tem lugar de morar, ele tem consciência, ele tem pessoa que ele pode andar por essa terra, é você e eu. Então, parabéns, filhos, por estar aqui essa noite. Para mim, essa é a palavra mais importante que, da minha parte, pastor Cleito tem para você. Agora, de Deus também tem um recado para nós. Para mim que vou falar e vou ouvir, e para você que está aqui. Então, nós estamos aqui no Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. O versículo pode pôr o 44. O DJ está colocando aí, gente, na televisão? Então, coloca aí, meu filho. Mateus 24, 44. Vamos ficar com esse aí como ponto de partida, para que o Espírito de Deus possa nos conduzir na palavra dele. Amém? Ô missionário, você pode, ô jovem missionário,
Você pode ficar de pé e fazer a leitura para nós em voz alta? Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos espera. E uma voz feminina de uma missionária agora. Pode ser a senhora. Tira a máscara, dá um susto de quem está perto da senhora, solta essa vozão aí. Amém? Eu tomo posse da oração que foi feita para a minha vida, para a minha família. E eu tomo posse da presença do Espírito Santo de Deus nesse momento para conduzir a nossa palavra. O Senhor Deus, Ele tem muitas formas de comunicar com o ser humano. Ele, como Deus, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é princípio e fim. Então, de todas as formas que Deus tem para comunicar com o ser humano, Ele, de uma forma mais normal e mais comum, hoje, né, o celular é normal e comum. Lá na época, lá no princípio, que Ele é princípio e fim. Então, Deus, no seu princípio, na sua existência, na eternidade dele, lá no início, Ele tem uma forma de comunicar. E a própria palavra registra que Ele comunicou com todas as pessoas através de profetas, através de sacerdotes, através de, agora, atualmente, pelo Senhor Jesus. E ficou para nós agora, a maior comunicação que Deus tem com a humanidade, está registrado na palavra dEle. Porque tudo que está na Bíblia Sagrada foi um e-mail, o WhatsApp de Deus, o registro de Deus. Então, a forma dele comunicar hoje comigo e com você é através da palavra. É por isso que vale a pena ser cristão, e é por isso que vale a pena ser cristão e gostar de ler a Bíblia. Vale muito a pena. E é por isso que vale a pena ser cristão, gostar de ler a Bíblia, ainda gostar de vir aos cultos, para que o Espírito de Deus nos conduza na sua palavra. Então, lá atrás, o Senhor comunicou, porque nós poderíamos chegar aqui hoje e dizer assim, Deus poderia criar um movimento, pegar a televisão que tem hoje, todo meio de comunicação e falar assim, olha, eu não estou brincando com vocês, entra na arca que está sendo construída, que vai morrer todo mundo. Deus, a gente poderia pensar assim, você tem toda a liberdade de pensar assim. Por quê, pastor? Porque você e eu somos seres pensantes. E nós, como seres pensantes, nós somos muito críticos. E se nós não soubermos conduzir a nossa crítica, nós podemos confundir nós mesmos. Nós podemos interpretar coisas e interromper raciocínios que Deus tem uma simplicidade, mas a minha crítica pode tumultuar tudo. Aí, Deus, nós poderíamos falar isso, mas por que Deus não criou um mecanismo melhor? Foi muita gente que morreu. Olha, a única coisa que eu gostaria que eu e você, na nossa pequeníssima pessoa que nós somos, bem pequenininho, a única coisa que eu gostaria que eu e você absolvesse dessa comunicação lá no início é simples, 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 é essa. Ele avisou. Repete comigo, ele avisou. Vocês concordam comigo? Houve um aviso. A família do moço que estava construindo a arca saiu, enquanto eles construíam, eles saíam avisando as pessoas. Para que é isso aí? Isso aqui é o dilúvio que Deus vai mandar, isso aqui vai matar todo ser vivente. Por que Deus vai fazer isso? Porque Ele é fiel, Ele é Deus, Ele disse que ia fazer e Ele vai fazer. Eu não vi que hora que Deus falou isso. A história que nós estamos contando para vocês, existe um ponto que Deus falou que ia fazer isso. E qual que é a história? A história da criação de Deus. Ele criou todas as coisas, criou os seres humanos, e o ser humano pecou, e ele chegou no meio do contexto do pecado, ele separou os personagens que levou à desobediência. O personagem 1, mulher. Personagem 2, homem. Personagem 3, serpente. A serpente, na pessoa, ela é o animal mais eficaz, mais esperto, mais ninja daquele lugar ali. Por ela ser um animal muito mais esperto, o inimigo pegou aquele animal e conduziu um diálogo entre o homem. Porque tudo acontece através de uma conversa.
Se hoje eu e você está tendo uma conversa com Deus aqui nessa noite, pode acontecer coisas extraordinárias na minha vida e na sua. Tudo acontece através de um papo, de um bom papo. E o inimigo, ele tem uma boa conversa, ele tem um bom papo. E ele chegou, os personagens, quando Deus determinou que ele seria odiado, aquela serpente seria odiada por toda a terra, por todo o ser humano, e rastejaria sobre o seu corpo. A mulher dobraria a dor do parto, e para o homem ele disse, todos vão morrer, Adão. Por causa de você, todos serão exterminados. Todo ser vivente da terra, do céu, do fundo da água, vai morrer, Adão. Mas por que isso, pastor? Simples. Porque Adão, ele não falou para o Adão, uma pessoa, uma pilastra, um ser, um ponto só. Aquele cidadão chamava Adão, e Adão significa Adams, e Adams significa humanidade. Ele disse para a humanidade, todos vão morrer por causa de você, Adão. Toda a humanidade vai morrer. Tudo vai ser exterminado. Mas Deus, por isso que vale a pena vir aos cultos, para que eu e você saia capengando de casa, sai todo fraco, todo cheio de problema, mas com o Espírito de Deus falando assim, olha, vale a pena porque Deus é misericordioso. Vale a pena ir atrás dele porque ele é bondoso. Vale a pena ir atrás de Deus porque ele é maravilhoso. É isso. A gente confunde essas coisas e retrai. Hoje o pecador, em vez de lançar em direção a Deus, o pecador está igual o Michael Jackson, só passinho para trás, saindo vazado, não quer nem saber de Deus. Meu Deus, eu sou pecador, eu não posso, eu sou miserável, afasta de mim. Ele esquece que um homem já falou isso para ele. Um homem chamado Pedro disse, afasta de mim, Senhor, e minha boca só sai sujeira, eu sou um pecador miserável, eu não valo nada, eu não presto. E aquele mesmo Deus, que é aquele mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, ele disse, Pedro, eu sei que você é assim, eu te conheço antes de você nascer, mas eu vou te fazer pescador de homens. Vale a pena ter caminhada com Deus, vale a pena seguir os passos de Deus, vale a pena, gente. Eu disse no nosso estudo de quinta-feira, eu disse, guerreiros, vem arrastado para o culto, mas vem. Não deixam de participar da igreja, não deixam de participar de culto. Porque aqui, por mais meio esquisito que a gente é, por mais falho que a gente seja, graças a Deus por isso, aquela porta não foi criada. Quando Deus criou uma porta em um templo e disse isso vai chamar igreja, templo de adoração, e todos que entrar por aquela porta, eu vou curar. Quando tiver um pedindo cura, eu vou curar. Quando tiver um pedindo para ter uma provisão, eu vou dar. Tudo que acontecer aqui, eu vou fazer, porque eu sou o Deus. Eu sou o Deus de vocês. E ali naquele dia, na inauguração do templo de Salomão, a Shekinah de Deus desceu, a presença do Senhor desceu, e aquela coisa foi maravilhosa, ninguém conseguiu nem ficar de pé. Vale a pena vir no culto, porque a igreja foi feita para pessoas falhas, para seres humanos que têm uma origem de pecado. A igreja foi feita para mim e para você, porque aqui é lugar do Espírito de Deus provocar redenção em você e em mim, provocar cura em você e em mim, provocar libertação em você e em mim. Aqui é o lugar. Muitos de nós, pregadores, a gente até usa falar que a igreja é o hospital espiritual. Você vai para a escola para aprender, para desenvolver seu intelecto, para ter sua formação, para ter um bom emprego. E você vai para o hospital fazer uma consulta porque você não está sentindo bem, ou então vai só fazer um check-up, porque tem cristão que é muito inteligente. Antes de adoecer, já faz exame. Antes de adoecer, o correto é isso, prevenção. Mas quando você vem para a igreja, você tem que saber também que aqui é lugar de nós darmos liberdade. Aqui nunca vai deixar de ser a casa do olheiro, aonde que você chega de um jeitinho, com a roupa toda arrumadinha, tudo bonitinho por fora. E lá dentro o Espírito de Deus e a palavra, a ministração, o louvor vai amassando você e eu, vai
pegando aquele vaso e vai quebrando. Aonde tem trinca, ele vai colando. Aqui nunca vai deixar de ser a casa do olheiro. Nunca. Até na eternidade, até Jesus voltar, a igreja sempre vai ser casa do olheiro. E nós, baseado nessas coisas que nós estamos falando aqui, nós temos uma simplicidade de raciocínio. Ele avisou. Repete comigo, ele avisou. Do jeito que a época teria que avisar. Se fosse nos tempos de hoje, ele avisaria, pegava os recursos que todo mundo tem, chegava no WhatsApp da missionariazinha, ela passava para mim, eu passava para ele, passava para ele. Você ficou sabendo aí que apareceu uns caras de uns 3 metros de altura, com a luz resplandecente lá na Praça 7, e soltou um vozeirão que todo mundo caiu para o chão assim. Só pode ser um anjo aquele negócio. Aí falou que Deus vai voltar. Aí o outro irmãozinho do outro lado falaria assim: oi? Não, pode até ser. Ia ser essas coisinhas. Para pessoas sem fé, mas nós que estamos esperando, a gente ia acreditar, não ia ou não ia? Igreja. Aí eu vou para além, sabe? Vamos sair da crítica, eu vou para além disso. Sabe o que aconteceria? Eu faria isso. Eu recebi o WhatsApp da senhora falando que uma pessoa, uns anjos apareceu e falou que Jesus ia voltar. Sabe qual que é a primeira pergunta que eu faria? Digitaria ou então mandava um áudio. E o áudio é até legal, você só põe um dedinho e faz assim. Eu descobri isso recentemente, não sabia disso não. Eu estava sofrendo lá. Aí eu descobri com meus meninos ninja de computador. Não, pai, põe o dedo e arreda. E não deu certo as primeiras vezes também não, foi uma luta. Sabe o que eu passaria um áudio para a senhora? Quando? Que dia? Vocês podem ter certeza que na hora que aquele povo ouviu falar os profetas, os sacerdotes lá na época lá, os homens que Deus mandou falar. Porque Deus é tão incrível, se nós calarmos a boca, as pedras falam no nosso lugar. Por isso que vale a pena seguir esse Deus. Não, eu estou de greve, não falo nada, estou de mal, todo mundo não falo nada. Então fica de mal aí, ele vai lá e põe uma pedra para falar. Pronto, acabou. Deus é tremendo. A gente acha que Deus precisa de nós para ficar falando as coisas que Ele tem que falar? Deus não precisa de nós. Agora, se nós pensarmos que Ele poderia nos usar para falar, seria maravilhoso. Imagina Deus usando você, com a irmãzinha ou irmãozinho que está passando por uma dificuldade, e usar você para falar coisas que vai calentar o coração, vai acalmar a alma dessa pessoa. Imagina, a gente gosta disso. E a primeira coisa, aquele povo lá também, deve ter perguntado aquele povo lá na época. Aqui, tudo bem, vocês estão construindo aí, até meio esquisito, né? Que não chove há muito tempo, construir uma arca, não sei o quê, mas que dia que é que vai acontecer isso? Aí não tem, queridos, não tem. A única coisa que Deus faz para mim e para você que pecou contra Ele, é cuidar de nós em preparar o caminho. Lembra que a Bíblia Sagrada fala que os caminhos eram montanhosos ou era buraco demais, abismo demais. Mas o Senhor que foi prometido a vir, ele veio com essa promessa, que Ele ia endireitar os caminhos. Onde que tem montanha, Ele ia aplanar. Onde que tem abismo, Ele ia ultrapassar aquilo tudo ali, resolver o problema, para que nenhum de nós que fica capengando, porque eu sou pecador, sou fraco. Eu não sei se você é pecador, se sente forte. Sabe que hora que eu me sinto forte? Quando eu tenho a convicção de fé que eu sou forte em Cristo Jesus. Aí eu me sinto forte, ninguém me segura. Teve um dia que passou na minha cabeça de passar por uma parede. Eu falei, não vou fazer isso, é loucura. Eu falei, calma, Espírito Santo, calma, o Senhor está me turbinando demais. Eu vou dar uma testada e ficar uns 3 dias de licença médica. Mas fortaleza é em Cristo. E naquela pegada, nessas coisas, as pessoas perguntaram, quando é? Ele não vai falar para nós que estamos caminhando com Ele. Ele não vai pronunciar para nós que nós estamos caminhando com Ele. A forma com que Deus faz, porque seria muito simples. Se Deus marcasse um dia, viu, guerreiro?
Se Deus marcasse um dia para chegar aqui nessa terra, talvez o Senhor poderia segurar a onda, suas fraquezas, talvez o Senhor conseguiria, mas a maioria de nós ia administrar as fraquezas nesse decorrer desse caminho. Isso é fato. Olha, desse ponto A até o ponto B, que é a chegada dele. Eu estou aqui, ele fala para mim que vai chegar ali. Que dia? Dia tal, hora tal, segundo tal. Essa hora ele vai estar ali. Esse pedaço, essa lacuna, é eu que caminho. Eu ia administrar. Eu não sei você, eu ia administrar. Eu dar uma deslizada aqui, um pecadinho aqui, depois eu arrependo, peço perdão, porque... Aí as coisas começam a complicar para nós, no bom sentido falando, tá? Porque Deus não está a fim de aumentar o joguinho de fase, não. O joguinho de Deus é simples, tá? O joguinho dele você aperta uma tecla resolve tudo. Tem joguinho aí que você tem que apertar um tanto de coisa, os jovens sabem jogar e sabem. É start, é mais isso, alt não sei o quê. O de Jesus é um tecladinho simples, você só aperta uma tecla. Tum, ele joga tudo. Tum, ele joga tudo. Tum. Mas que tecla é essa? Chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você aciona ele, resolve tudo. Deus não vai aumentar o nível de um jogo. Quem vai vencer essa corrida? Quem que vai chegar no momento que o Senhor chegar aqui? Quem é que vai deparar? Qual que vai ser o primeiro? Nós vamos estar filmando. Não, Deus não vai fazer isso. Mas uma coisa Ele faz. Ele avisa. Ele avisa. Hoje começou o culto com Ele avisando. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu vou voltar. Eu vou vir pelas nuvens. Eu vou vir como toda a minha glória. Eu estou chegando. Ele avisa, queridos. E aí, nós temos que compreender o que pode acontecer na minha vida e na sua, nesse tempo que Jesus disse que vai voltar. Esse tempo que já passou, para nós, ele tem mais importância hoje. O tempo que iniciou, ele também teve importância para os irmãos. Porque quando lá no início, o Senhor avisou que ia voltar, os irmãos comportaram da seguinte forma. Eles chegavam, tudo que eles tinham, eles davam em comum um ao outro. Para que eu vou ficar com 2 carros? Toma um, irmão, porque Jesus está voltando, eu vou levar isso para onde? Então eles começaram a falar assim, olha, já que o Senhor vai voltar, então vamos trabalhar a comunhão, vamos dividir tudo em comum. Isso, primeiro pensamento. Aí o tempo passou, chegaram um determinado momento, esses irmãos continuaram perseverando, os que estão aqui como testemunha da Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia fala, nós somos rodeados de testemunhas, não fica pensando que são as pessoas que trabalham perto do seu serviço e a pessoa que está dentro da igreja, não. Essa palavra, a revelação dela, quando nós somos rodeados de testemunhas, rodeados das pessoas que venceram, que passaram pela Bíblia Sagrada. Essas pessoas que nos rodeiam. Esses personagens bíblicos é que nos rodeiam de testemunhos de fé. E testemunho de erros também, de equívocos. Para que eu também não venha fazer a mesma coisa que meu irmãozinho fez. Então, nós somos rodeados de testemunhas. Então, chega num tempo que nós vamos deparar com os profetas ali anunciando, os apóstolos montando a igreja. Aí, o que aconteceu, igreja? Presta atenção. As cartas doutrinárias, todas elas, preocupavam em escrever para orientar quem vai ser pastor, orientar a igreja como é que vai iniciar, falar sobre a ordem do culto, para com essa bagunça, para de embebedar no culto, para de comer demais no culto, come na sua casa primeiro. Então, as cartas doutrinárias tinham uma série de orientações. Só que nós chegamos numa carta doutrinária que eu quero apontar para a igreja, que é a carta que Pedro, apóstolo, Pedro, ele escreveu para os hebreus.
Escreveu para os irmãozinhos daquela época, porque olha o que acontecia aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Olha o que esses irmãozinhos... Eu quero chamar a atenção da igreja, chamar a atenção no bom sentido, tá, queridos? Eu não sou moralista para ficar chamando sua atenção aqui de cima, não. No bom sentido falando. Chamar a atenção é que você fique atento ao que eu estou falando. Só isso. Então, nós temos um detalhe que, enquanto os apóstolos, eles estavam ali doutrinando, escrevendo, chegou a essa época aqui, Pedro escreveu a segunda carta, no capítulo 3, ele acrescentou coisas, o irmão continuar perseverando, o irmão não deixar se levar pelas coisas do pecado, da carne, ser diferente. Mas uma coisa ele chamou atenção nessa carta. Por que eu estou, essa noite, em nome de Jesus, pronunciando essas coisas para você e para mim? Porque nós estamos vivendo um tempo que passou muito tempo. Nós que somos cristãos hoje, estamos vivendo em um tempo que se passou muito tempo. Guarda isso. Guarda isso, porque é isso que vai fazer pessoas desistirem. Mas como o senhor fala isso, pastor? É possível? É possível, porque nossos irmãozinhos, antes do nosso tempo de hoje, eles capengaram aqui, ué. Olha o que eles falaram aqui no versículo 4. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, eles falaram assim, olha, onde está a promessa da sua vinda? Olha que seriedade isso aqui, hein? Isso aqui não são pessoas que estão julgando, pessoas que estão ímpio, não. Isso aqui são pessoas que ouviu uma promessa, esperou por ela, mas demorou a chegar. E qual que eles estão falando da promessa aqui? A vinda do Senhor. Ele não falou que dia, nem que hora, mas ele fala, eu vou voltar. Ele avisa, filhos. E hoje, nós estamos, né, dentro dessa casa de Deus, para aprender como que nós vamos aqui agora, a partir desse culto, a responsabilidade que recai sobre a sua vida e a minha nessa noite. Porque a partir desse culto, nós vamos agora começar a perceber, a começar a raciocinar, começar a trabalhar a minha fé e a sua, o seu pensamento e o meu, a respeito da vinda do Senhor. Porque passou muito tempo, e nós estamos no tempo que passou muito tempo, nós somos cristãos hoje. Cuidado com isso, cuidado. Porque lá, atrás de nós, os irmãozinhos falaram assim, onde está a promessa? Cadê? Até quando nós vamos ficar esperando isso? Olha a seriedade da pergunta, o que ele acrescenta nela. Porque desde que os pais dormiram, os pais dos pais, os pais dos pais dos pais, os pais dos pais dos pais dos pais, morreram. E Jesus não voltou ainda. Olha a seriedade do sentimento que faz com que eu e você possa chegar nele. Porque nós temos que perseverar em fé, guardar a santidade, guardar a palavra no coração, e a única esperança que não pode morrer dentro de mim e de você é que Jesus vai voltar um dia. E ele disse assim, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha aqui, olha que fala séria. E essa fala são de pessoas que ouviu a promessa. Essa fala são de pessoas que estavam aguardando Jesus voltar, mas cansaram. Isso pode acontecer com você e comigo. Pastor, como que nós resolvemos essa questão? Estou encerrando o culto aqui, porque tem que trazer uma solução, senão sai todo mundo surtado daqui, doido, travado. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Nosso Deus, e agora? Agora que eu descobri que já passou esse tempo todo, agora que o Espírito de Deus arrancou de dentro de mim, que eu sou isso, eu posso ser isso, eu posso ter esse sentimento. Eu estou conversando com pessoas e vocês estão ouvindo uma pessoa que pode chegar a ter esse sentimento. Vocês acreditam nisso? Por causa de toda a nossa fraqueza.
e por falta de toda nossa falta de conhecimento. Porque quando chegar alguém perto de você e de mim e disser assim, já passou 2000 anos e esse Deus seu não voltou, aí você, cheio do Espírito Santo, vira e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, biblicamente, tá? Não estou filosofando, não. Biblicamente falando, passou 2 dias só. Porque cada 1000 anos é como um dia, e cada dia é como 1000 anos para Deus. Aí o cara, eu não acredito, você é doido, você é fanático, problema é da pessoa. Deixa ela quieta para lá. Você tem que acreditar nisso. Você e eu que tem que acreditar nisso. Fé é isso. Nós estamos dentro de um grupo chamado cristãos, nós somos absolvidos pelo poder de Deus, pela palavra que nos alcançou, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos como alunos da presença do Senhor, então nós somos um povo separado que tem que acreditar nisso, não pela força, não pela capacidade humana, mas sim pelo poder de Deus. Andar pela fé não é fácil, porque você tem que andar acreditando naquilo que não aconteceu. Andar pela fé não é fácil, porque você tem que chamar à existência aquilo que ainda nem aconteceu. Você e eu tem que acreditar nisso. Então é aqui que nós vamos ter um entendimento. Então o que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? Para você ir para casa, tendo uma chamada de atenção de Deus para esse ponto, que o tempo está passando, e muito tempo já passou, mas nós temos uma solução, como que eu devo comportar. Então você agora comigo em Mateus, no capítulo 24, versículo 44. Deixa eu correr aqui rápido, que eu tenho que dar esse recado. Os irmãos, segura a onda um pouquinho aí, guarda a fé, deixa esse culto ser um pouquinho estendido, pouquinho mesmo, estou falando só de 10 minutinhos só para a gente fechar o que Deus está falando e a gente ir em paz para casa, amém? Então aqui, irmãos, Mateus capítulo 24, a partir do verso Mateus 24, a partir do verso 42. Então eu vou ler para vocês aqui, só pontuar para me falar o que Deus está dizendo para nós. Olha, portanto, diante de que nós conversamos aqui, diante desse tempo que está passando, passou muito tempo, por nós sermos cristãos, desse tempo que passou muito tempo, vigiai, o Senhor diz, vigiai. Porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Vamos considerar algumas coisas aqui agora, conforme a Bíblia fala? Se a gente considerar as coisas, porque quando eu escuto uma coisa, quando uma pessoa chega perto de mim e fala assim, Cleito, fique esperto porque pode acontecer isso, isso e isso. Aí eu tenho que considerar a possibilidade disso realmente acontecer comigo. Se eu considerar, eu vou dar importância na fala da pessoa mandando eu vigiar. Agora, se eu não considerar, eu não vou dar importância e eu vou deixar aquilo passar. E isso não pode acontecer na minha vida e na sua, como cristão. Então, vamos considerar coisas aqui essa noite. E a palavra de Deus fala assim, olha, mas considerar isto, um pai de família, se ele soubesse que um ladrão vai chegar na casa dele, na quarta-feira, às 8h30, vai chegar um ladrão na sua casa e vai abrir a janela e roubar a sua geladeira. Que hoje os ladrões vão começar a roubar carne, tão caro que está a carne, pelo amor de Deus. Eles vão deixar dinheiro do lado e roubar carne. Aí você fica sabendo disso. Você não é bobo nada. 190, olha, está faltando 20 minutos para o ladrão chegar aqui na minha casa. Eu estou sabendo que ele vai arrombar minha janela, só poderia vir aqui, por gentileza? A polícia, perfeitamente, estou chegando aí. Aí ele faz um biscoitinho, um pão de queijo, uma Coca-Cola geladinha, senta todo mundo lá. Aí o infeliz, aí entra pela janela.
Isso é um assalto. Aí chega 2 polícias atrás dele. Aqui é a polícia, você está preso. Resolveu o problema, tranquilo. Essa brincadeira que eu estou fazendo aqui, vocês viram a paz que dá na gente, de saber de uma coisa que vai acontecer, a gente poder controlar ela. Vocês perceberam isso? Como que dá uma paz na gente? Quando a gente tem entendimento de como controlar aquilo que vai acontecer. Agora, como que eu e você pode ter paz de simplesmente uns homens e mulheres doidão que surgiu aí no mundo que chamaram eles de cristão? Como que eu e você pode ter paz numa pessoa dessa que falaram assim, ó, Jesus vai voltar? E como que nós podemos ter paz de só ler num livro? É assim que as pessoas raciocinam. Como que eu posso ter paz de ler num livro? Aqui, um livro, falando que um homem chamado Jesus, falando que vai voltar. Eu vou considerar o quê? Eu nunca vi esse homem, eu não conheço ele. É por isso que ser cristão, filhos, é a coisa mais linda, mais fantástica, mais, sabe, louca que a gente pode imaginar na vida. Um bando de pessoas loucas, não viu Jesus, nem sabe que cor que ele é, não sabe nem que roupa que ele vestia, não sabe nada. E fala, eu te amo, Jesus. O Senhor é o meu Senhor, a minha vida te pertence. Cara, isso não é para qualquer um não, hein? Isso não é para qualquer pessoa. Considere essas coisas. Quando você achar que você é fraco, quando você achar que você é uma pessoa, minha fé é pequenininha demais, compara ela com um louco que nem sabe que a Bíblia existe. Compara ela com uma pessoa que sabe que a Bíblia existe, mas não acredita nela. Compara e você vai ver se a sua fé é tão pequena assim. Você vai ver o seu amor, você vai ver você enchendo por dentro assim, sabe? De uma emoção, de uma alegria. Oh, graças a Deus, eu tenho essa coisa dentro de mim. Eu tenho essa pegada, eu tenho essa vontade, eu tenho esse pensamento. Glória a Deus por isso. A sua fé é fantástica. A sua fé é linda demais. Considere isso. E considere também essas coisas. O servo fiel e prudente. Deus ele está falando aqui no versículo 45, que ele só vai encontrar, só vai esperar e só vai ver a chegada dele se eu for um servo e se eu for servo prudente. Sabe o servo louco, o que ele faz? O Senhor fala que vai sair, presta atenção nisso, e fala que no dia que vai voltar também não, só que vai. Olha o detalhe, toda vez o Senhor fala, eu vou, mas não avisa que hora que vai voltar. Aí, nessa hora, você pode escolher ser fiel e prudente, ou pode escolher ser um servo louco. Já que o patrão está demorando, eu vou tomar umas, vou fazer festa, vou bater no quem tiver de bater, o empregado que folgar, eu dou na cara dele. É o que a Bíblia está falando aqui. Aí naquela hora que eu não espero, olha só o detalhe, naquela hora que eu não espero, naquela hora que eu nem imagino, chega o Senhor e me pega no flagrante. E ele disse que vai jogar esse mau servo lá no inferno, lá no fogo ardente, onde vai ter ranger de dentes, de dor. O dente rangendo um no outro, assim, ó, terrivelmente rangendo. Me dá um analgésico, não passa. Me dá esse, não passa. Eternamente rangendo de dor. Para que o senhor está falando desse jeito, pastor? Agora eu estou com medo. Aí Deus, ele entra e fala, não quero que vocês tenham medo de mim. Eu quero que vocês sejam fiéis e prudentes. Mas o temor você deve ter de Deus. Entenda como você quiser, ter medo ou ter temor de Deus. Se você não souber diferenciar os dois, fica com medo mesmo.
Eu prefiro ficar com medo de Deus. Eu não quero entrar nessas teologias que explica quem é quem. Eu sou medroso, eu tenho medo de Deus. E eu não quero perder o medo de Deus. E aí, quando ele vai falar sobre essas coisas, ele fala do mal do servo fiel. Aí ele vai avançando, falando aqui, filhos, olha, ele está falando de o Senhor saindo e o Senhor voltando e pegando o flagrante. E está falando também da questão de você ter a santidade, o óleo preparado para aquilo que Deus falou para você preparar. Aí já são as virgens. Aí ele vai pontuar as virgens, que a maioria de vocês conhece essa passagem. Ele vai pontuar ali que 5 são nécias, loucas, mas 5 são prudentes. Então metade de você é louco, que o pecado te fez assim. E metade de você e eu, nós somos prudentes também, porque o Espírito de Deus habita aí. Nós temos, tudo é metade. Eu raciocino com Deus assim. Tudo meu é metade. Eu sou louco ou eu posso ser prudente. Por que eu penso assim? Porque quem me equilibra é o Espírito de Deus. Porque a palavra fala, se eu inclinar para a concupiscência da carne, a carne me puxa e me joga no chão. Se eu inclinar para o lado do Espírito, o Espírito me sustenta e me fortalece. Então tudo está no pêndulo, tudo está na divisão. Eu me olho quando Jesus no meio, eu sou o ladrão que conversa fiado e eu sou o ladrão também que arrependo. Eu tenho esse pensamento comigo. Eu sou a mulher que senta e ouve Jesus, eu sou aquela pessoa que Jesus está falando e eu estou loucão querendo fazer outras coisas. Eu raciocino assim com Deus. Eu não vejo o outro que é assim, eu me vejo assim, eu sou assim. E quem vai me equilibrar chama Espírito Santo de Deus. Só Ele pode dar esse equilíbrio. E aí, para finalizar, eu gostaria que você ficasse de pé. Quero profetizar na sua vida. Segunda Pedro, capítulo 3, coloca lá por gentileza, ô filho. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14. Essa é a palavra de profecia para mim e para você. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14, está lá? Na versão ali está falando por isso, né? Nós podemos entender também por essas razões que nós discernimos aqui essa noite também. Por essas razões, por isso, tudo que nós conversamos, por isso, tudo que a palavra revela no nosso coração, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz. Empenhai-vos. Empenha nisso. Esforça para isso, busca tudo que pode colaborar para você ser achado, eu e você ser achado em paz, sem mácula e irrepreensível. Pai, nós oramos essa noite, pedindo ao Senhor perdão por se alguma vez passou no nosso coração, no lado fraco desse pecado trouxe para a nossa vida, achamos que o Senhor está demorando. Tem muito cristão que acha, Pai, que além do teu filho amado estar demorando, tem muitos cristãos também que acham que as promessas que estão ouvindo estão demorando. Porque elas estão ouvindo promessas de homens, elas estão ouvindo promessas equivocadas, elas estão adoecendo porque estão ouvindo mais o homem do que o Senhor. Por isso, nessa noite, nós pedimos que o Senhor toque em nossos ouvidos. O Senhor toque em nossos olhos e toque em nosso coração. Para que o Teu Santo Espírito possa trazer na nossa vida somente promessas do Senhor.
O Senhor disse que há de voltar um dia, e nós cremos, Pai. Mas sustentar essa crença, nós não conseguimos sozinhos. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a fortalecer a cada dia. Enche-nos, cada um de nós, enche-nos, ó Pai, de uma verdade. Enche-nos, ó Pai, da certeza. A esperança não venha sair do nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, porque até aqui o Senhor tem conduzido a igreja do Senhor. Obrigado por deixar registrado na Bíblia Sagrada que só passaram 2 dias. Só se passaram 2 dias. Obrigado, Senhor Deus, por revelar em nosso coração que o tempo que o Senhor não revelou, o tempo que o Senhor não confirmou em voltar, o Senhor pensou numa coisa grande. O Senhor pensou em algo maior do que nós. O Senhor simplesmente pensou no amor. O Senhor revelou que não revela quando volta, não afirma o dia e a hora, porque o Senhor ainda tem esperança de muitas pessoas arrependerem e converter os seus maus caminhos. Obrigado por esse tempo, Pai. Tempo de misericórdia, tempo de graça, tempo de libertação, tempo de cura. Obrigado por esse tempo que a igreja do Senhor está profetizando a Tua palavra. Obrigado por esse tempo ter irmãos perto de mim, perto da minha família, que são cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado por esse tempo, por levantar pastores, líderes que têm compromisso com a Tua palavra e nos enche do Teu amor, e nos enche de esperança. Obrigado por esse tempo, Senhor. Esperamos no Senhor, nos torna uma igreja prudente, nos torna servos obedientes, em nome de Jesus, ó Pai. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, na sua casa, no seu ministério. A jornada que nós temos, a espera que cada um de nós esperamos na volta do Senhor, ela tem amor, ela tem misericórdia e ela tem consolo, amigo fiel, o Espírito Santo de Deus. Sejam todos abençoados, filhos. Renova as suas forças. Renova as suas forças, filhos. E o Senhor pede para dizer à igreja: vigiai, vigiai, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração seja dada a Deus. Tudo é teu, Pai. Todas as coisas são tuas. Todas são tuas. Aleluia.